Aqui nós temos no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 20, nós vamos ver aqui as profecias das 70 semanas. Eles são de extrema importância porque ele vai falar sobre o ano da vinda do Mashiach, que é o Messias. Ele estava orando, né? Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração. Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. E eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. No versículo 24 diz: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. E no último versículo, o versículo 27 diz assim: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O que vem a ser essa profecia? Vamos examinar e vamos procurar entender, porque muitos interpretam ela de uma maneira errada e que daí não conseguem entender mesmo. Vamos começar então aqui conforme a visão que diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Bom, vamos ver o que significa isso. Aqui fala 70 semanas, mas não está dizendo se são semanas de dias, semanas de anos. Então, na tradução aqui na João Ferreira de Almeida não está especificado, mas no hebraico, quando foi escrito esse livro de Daniel, nós podemos saber essa diferença. Aqui nós temos a língua hebraica. A palavra semana significa Shavuim ou Shavuot. Shavuim, no caso, são semanas de anos. Aqui, Shavuim, I-M, porque termina em I-M. Aqui, Shavuot, é transliterado, né? Aqui no hebraico, Shavuot. Esse final aqui é Wot. Então, o que significa isso? Significa semana de dias. Então, lá em Daniel, o que está escrito? Shavuim ou Shavuot? Se for Shavuim, assim, o final é esse, observem bem. Nós vamos ver agora no livro da Bíblia hebraica e vamos saber se é semana de anos ou semana de dias. Estão vendo aqui? Esse aqui é a Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica. Ela é o capítulo 9 aqui do livro de Daniel. Então se lê da direita para a esquerda. E aqui é o versículo 1, mas nós vamos lá no versículo 24.
Para isso, nós vamos virar a página aqui, ó, e a página é do lado esquerdo, ó. Ela também, as páginas são viradas para a esquerda. E aqui nós vemos, no livro de Daniel, no capítulo 9, e o versículo 24, ó. Estão vendo aqui o versículo 24 aqui na Bíblia hebraica, ó. Aqui começa então, começa da esquerda, ó. A gente lê da direita para a esquerda, ó. Vai indo para a esquerda. Então aqui está escrito 70 semanas. Mas olha o final aqui, ó. É Shavuim, ó. Shavuim. Isso significa que são 70 semanas de anos. Pronto. No hebraico está, então, decifrado isso, por nós irmos para o hebraico, ó. Muito bem. Então, chegamos aqui, ó, no versículo 24. 70 semanas. Se representa, então, 70 semanas de anos. Vamos calcular isso aí para ver quantos anos significa isso. Aqui vamos calcular, então, o que significa 70 semanas. Aqui está, ó, calculando. 70 vezes 7, porque 7 anos. Uma semana tem 7. São 7 anos. 70 vezes 7, 490 anos. Portanto, já descobrimos o tempo. Isso é muito importante. Por que é importante? Porque com isso nós podemos saber o cálculo exato quando vai chegar o Mashiach. Então, Daniel vai dizer exatamente que ano vai vir o Mashiach. Como é que nós vamos saber isso? Agora vamos ver isso aí. Portanto, olha só, 70 semanas aqui significam literalmente 490 anos. Então, aqui nós podemos, praticamente ele é assim, ó, 490 anos estão determinados sobre o teu povo. Que povo? O povo de Israel, ó, os judeus. E sobre a tua santa cidade. Que santa cidade? Jerusalém. Então não tem a ver esse tempo com outros povos, não. Só com a cidade de Jerusalém e o povo de Israel. Quando o profeta Daniel estava no reino dos Médios e Persas, foi-lhe dado pelo arcanjo Gabriel esse tempo de 490 anos. Esses anos correspondem a um período que só se aplica ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém. Pois diz o versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui então temos mais esclarecimentos sobre a estátua sonhada por Nabucodonosor. Com isso podemos saber que os reinos arrolados no sonho da estátua têm uma relação direta com o povo de Israel e a cidade de Jerusalém. Todos esses reinos subjugaram o povo de Israel e submeteram a cidade de Jerusalém a pagarem tributos. Portanto, o centro do entendimento desse sonho está intrinsecamente ligado ao domínio e à subjugação que todos esses reinos da estátua, tiveram sobre o povo e a cidade de Jerusalém. Todos os demais reinos que não subjugaram Jerusalém, mesmo sendo superpotências mundiais ou não fizeram parte desta estátua. Isso é muito importante nós sabemos definir. Então, agora nós devemos saber a partir de que ano começa a ser validado esses 490 anos que nós vai levar até o Messias. E aí nós sabemos que o Daniel estava ali no reino dos Médios e dos Persas. Então é por ali que ia começar a coisa, Então, mas o anjo explica direitinho agora. Vamos ver. Agora o anjo vai explicar para nós entender quando começa a ser contado esses 490 anos, Porque senão nós não vamos poder nunca chegar até o Messias. É fundamental nós sabermos quando começa a contar esses 490 anos. Aqui no versículo 25, o anjo explica, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, olha só, Jerusalém de novo, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Pronto, está aí, Aqui está a chave de tudo, Aqui o anjo explicou. Então, isso se faz necessário uma boa pesquisa. Não é assim de qualquer forma. Então, nós temos que saber que quando sai essa ordem para restaurar e edificar Jerusalém, porque isso é muito importante. Nós podemos ver
que essa saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém foi dada no ano 455 a.C. Mas isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Eu vou primeiro explicar como é que se faz esse cálculo agora das 7 semanas e 62 semanas. Somados juntos são 69 semanas, certo? Isso vai dar quantos anos então? Então, a gente calcula assim, ó, 7 vezes 7, 49. 62 semanas, né? Vezes 7, 474 anos. 474 mais 49, 483 anos, que são exatamente 69 semanas, certo? 483 anos até dar ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, o Messias, né? Bom, agora já temos um ponto de referência. Vamos ver. Aqui nós podemos ver, ó, essa saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Houve uma outra ordem que foi para reconstruir o templo. Essa não é essa ordem. Aqui está dizendo para edificar e restaurar a cidade, ó. Não tem que ver com o templo, tem que ser especificamente de Jerusalém. E essa foi bem clara e declarada, e foi dada no ano 455 a.C., pelo edito de Artaxerxes I, no seu 20º ano de reinado, no reinado dos Medos e dos Persas. Portanto, agora temos que calcular, né? Nós temos que calcular esses 483 anos e calcular que nós estamos, então, começando a contar esses 483 anos a partir do ano 455 a.C. Então, vamos a esse cálculo. Aqui está o cálculo, ó. O ano 483 menos 455 anos, que foi o ano quando saiu a ordem. Isso vai nos levar ao ano 28 depois de Cristo. Mas nós devemos nos lembrar que no ano 28 depois de Cristo é necessário acrescentar um ano, porque não havia o ano zero. Então, isso nos leva ao ano 29 depois de Cristo, né? Está aqui, ó, 29 DC. Portanto, segundo a profecia de Daniel, o Mashiach veio no ano 29 DC. No ano 29 DC cumpriram-se as 69 semanas, ou seja, os 483 anos. Jesus, com cerca de 30 anos, começou o seu ministério. E pouco antes disso, foi batizado por João Batista. Nesse mesmo dia, Jesus é ungido, tornando-se o Mashiach prometido. Isso pode-se ver em Lucas, capítulo 3, versículo 23. Portanto, Jesus é o Mashiach predito pelo profeta Daniel. E o que mais nos informa o profeta Daniel? Então, veja aqui no versículo 24, que diz assim, 70 semanas estão determinadas, nós já sabemos, 490 anos, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, olha só, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo do santo. Portanto, 490 anos para tudo isso acontecer. Portanto, não é aqui ele já está dando o tempo, então não é uma distância de 1000 anos, 1500, 2000 anos. Não, de modo algum. Nós sabemos que é 490 anos. Vamos ver o que significa isso. Com a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, no ano 33, cumpre-se assim mais uma profecia. Depois das 62 semanas, depois de 483 anos, será morto ungido. Ó. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. Muito bem, vamos ver. Então foi isso que aconteceu. Depois das 62 semanas significa depois do Messias ser ungido, né? Ele apareceu, foi no ano 30, então é depois, foi no ano exatamente 33 que ele foi crucificado, né? Então, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Então, o que significa isso? Significa que após a morte de Jesus na cruz, o Cordeiro de Deus, né? Ele retira o pecado de todos os que creem no seu nome
e têm um novo nascimento. Assim, cessa a transgressão que leva à morte eterna. Agora são redimidos pela expiação dos seus pecados através do sangue de Jesus. São redimidos e justificados. São doravante justos, isto é, não lhes cabe mais nenhuma acusação e culpa. E assim se faz a justiça eterna, não condenando o justo. Agora são redimidos e justificados. Sendo justificados, cessa a transgressão e não há nenhuma culpa ou acusação sobre os santos de Deus. E assim os pecados são expiados. Diz o próprio apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, né? Vamos ver o que diz. Aqui no Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo faz o seguinte: Ele, Jesus, né, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, quer dizer, todos os pecadores. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha aqui, pela graça sois salvos. Então, não tem pecado mais, são justificados em Cristo Jesus. Eis Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Daniel continua, né? Ele diz, para selar a visão e a profecia. O que significa isso? Na Bíblia de Jerusalém, é traduzido esse texto da seguinte forma: para sigilar visão e profecia. E explica ao pé da página, sigilar significa igual a lacrar, significa porfinhar e também garantir. Aqui tem o sentido de pleno de cumprir. Portanto, não são 2000 anos e não são 1000 anos que se passarão para que as profecias de Daniel se cumpram. Fica notório que as visões e as profecias contidas no livro de Daniel se cumpriram plenamente na geração do primeiro século do nascimento de Jesus. E aqui Daniel continua, né? Ele diz, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. O que significa isso aí também? Aqui nós podemos ver, para ungir o santo dos santos. E significa santos santos, né? Nós vamos ver quem é esse santo dos santos. Verdadeiramente, quem é o templo de Deus, né? Porque isso dá uma referência a templo, né? E o templo de Deus foi Jerusalém, aquele templo feito com pedras, com madeira? Não, porque o templo de Jerusalém apenas representava o verdadeiro e eterno corpo de Deus. Porque o templo representa a presença de Deus, por isso era reconhecido como sagrado, em razão da presença de Deus. E por isso Jerusalém também era chamada de santa por causa do templo que lá havia. Diz a Escritura, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Isso está em Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Observem, aqui no versículo 22 do capítulo 21 do livro de Apocalipse. Nela não vi santuário, onde? Na Nova Jerusalém, porque o seu santuário é o Senhor. Então, quem é o santuário? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Ele, Jesus, é o santuário. Portanto, aqui quando diz para ungir o Santo dos Santos, significa Jesus. Jesus foi ungido, então, como Santo dos Santos, ou Santíssimo. Representa o corpo de Jesus. Jesus foi ungido no dia do seu batismo.
E Santo dos Santos também significa que ele é santíssimo. Esta é a unção de Jesus e veio a tornar-se com isso o Mashiach, o Messias prometido. Mas no livro Daniel continua ainda mais, vamos ver. Diz assim: depois das 62 semanas, olha só, será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. O que significa isso? Vamos ver. Então, vamos verificar. Então, depois das 62 semanas, o ungido vai ser morto. Isso significa que depois da unção dele, que foi no ano 30, então depois da unção dele foi no ano 33, foi que Jesus então foi morto. Então o Messias foi morto. E isso aconteceu no ano 33, com a morte de Jesus na cruz. E Daniel ainda continua dizendo que o povo de um príncipe há de vir destruirá a cidade e o santuário. Olha só. Agora nós vamos ver aqui que um povo que há de vir há de destruir a cidade e o santuário. Olha só, viu? Destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. O que significa isso, um príncipe que há de vir? Esse príncipe que há de vir e que vai destruir a cidade, o templo, né? Isso aconteceu no ano 70, depois de Cristo, né? Com a guerra dos judeus contra Roma. Nação se voltou contra nação, e reino contra reino. Jerusalém foi destruído, e também o seu santuário pelos exércitos do general Tito. E esse general Tito é filho do imperador Vespasiano, portanto, ele é tido também como príncipe. Esse general Tito, ele destruiu toda a cidade de Jerusalém e destruiu todo o templo, não deixando pedra sobre pedra. Aqui Jesus falou, ó, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Esses exércitos são os exércitos romanos, né? Eles sitiaram Jerusalém no ano 70. E aí está próxima a sua devastação. Quer dizer, seria exatamente naqueles dias. Jesus advertiu, né? E ele disse claramente, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, todas essas coisas aconteceriam quando o templo seria destruído. E tudo tinha que se cumprir. Tudo tinha que acontecer. Então, o que aconteceu? Que aquela geração não passou. E realmente foi no ano 70 que foi destruído Jerusalém e o seu templo pelo general Tito. Portanto, aqui no versículo 26 está bem claro. Depois das 62 semanas, isso é, depois que ele for ungido, Jesus, ele será morto e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, isso vai ser lá no ano 70, destruirá a cidade e o seu santuário. Ó. E o seu fim será num dilúvio. O que quer dizer isso? Isso significa o fim de Jerusalém e do seu templo. Será uma multidão de soldados que vão cobrir toda aquela cidade como um dilúvio, como num dilúvio, né? As águas cobrem tudo. Assim será coberta toda a cidade de Jerusalém com os exércitos romanos. E a Bíblia ainda continua. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Né? Então, o que quer dizer isso? Que até o fim haverá guerra. Significa que a guerra durará até que Jerusalém, seu templo, chegue ao seu fim, completamente desolado, conforme determinado. E continua. E no último versículo, no versículo 27, diz: e sobre a asa das abominações virá o assolador, ó, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O que quer dizer isso? Aqui está bem claro, né? Que a asa das abominações, né? Abominações são os exércitos romanos, né? E virá o assolador, que é o Tito, o general Tito, que vai destruir a cidade, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, né? Sobre ele quem? Sobre a cidade de Jerusalém, sobre
que está assolado. Vai devastá-lo completamente. E foi o que aconteceu no ano 70, depois de Cristo. Tudo isso se cumpriu literalmente e integralmente no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito cercou a cidade de Jerusalém. E em 14 de Nisan, toda Jerusalém se encontrava cercada pelos exércitos romanos. O povo sitiado entra em pânico. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Multidões de pessoas vindas de todas as partes se aglomeravam na cidade para comemorar a Páscoa. Estavam agora sitiados e começava então para eles a grande tribulação. Sim, para o povo de Jerusalém. A fome imperava e devastava aos milhares. Nesse incomum evento foram mortos, segundo o historiador Flávio José, mais de 1.100.000 pessoas. Aqueles que não ouviram as recomendações de Jesus de sair da Judeia encontraram-se agora presos e sitiados em Jerusalém. Foram cerca de 5 meses de cerco. A cidade foi totalmente destruída e o templo completamente demolido, onde não ficou pedra sobre pedra. Disse claramente Jesus, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, portanto, as profecias de Daniel cumprem-se nessa época que Jesus falou aí, e foi no ano 70, no lugar, que lugar é esse? Santo, que lugar é santo? Jerusalém, porque lá ainda estava o templo. Então, quem lê, entenda. Então, quando isso acontecer, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Por quê? Porque vai vir o fim da Jerusalém. Ela vai ser destruída. Então devem fugir. Então essa grande tribulação é referência somente ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém. A grande tribulação são para esse povo que não ouviu a Jesus e não aceitou Jesus, as suas recomendações de saírem para os montes. E quem estiver sob o eirado não desça para tirar da casa alguma coisa. E nem volte para entrar na cidade, né? Não é para voltar. E assim por diante, porque naqueles dias vão ser dias terríveis. E foram, né? Completamente lá no ano 70. Lembrando, Jesus falando, né? Quando, porém, vir Jerusalém sitiar por exército, sabei que se aproxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, devem então fugir para os montes, e os que entrarem e os que encontrarem dentro, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, saem dela, porque ela vai ser destruída. E os que foram obedientes e creram em Jesus não pereceram nesse tempo, e os demais pereceram. E os que estiveram no campo não entrem nela, na cidade, não entrem na cidade. Porque nesses dias, os dias daquela geração, né, são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Olha só. Então, o que está escrito nos profetas, né? E aí está incluso o livro de Daniel, né? Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra. Ira contra esse povo. Cairão no fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisado por eles. Então, em seguida, vem a vinda do Filho do Homem, tudo naquela geração. Haverá sinal na lua, nas estrelas. O que vem a ser isso? E continua Jesus, diz aqui, porque nesse tempo, quer dizer, naquela geração de 70, né? Haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Quer dizer, depois do ano 70, quando se cumpriu essa grande tribulação, nunca mais haverá, segundo as palavras de Jesus. Portanto, não virá mais essa grande tribulação, que foi especificamente para Jerusalém. Aqui o profeta Daniel, no capítulo 12 do livro de Daniel, fala do tempo do fim. Esse tempo do fim é exatamente no ano 70. E o profeta Daniel vai falar semelhante ao que Jesus falou. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, como Jesus falou, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, né, que será salvo,
será salvo o teu povo. Todo, mas quem? Qualquer um? Não. A todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Portanto, somente os que aceitaram Jesus foram salvos, os outros não. Assim se cumprem as profecias do profeta Daniel e as de Jesus, o Messias. Tudo foi cumprido. A cidade e o templo destruídos e incendiados. Então, o sol, que representava a glória de Deus lá no santuário, foi apagado. O sol se escureceu, a lua não deu seu brilho. Conforme Mateus capítulo 24, 29, né? Porque Deus se retirou do santuário lá, que foi destruído, e a sua glória foi retirada de lá.